Queridos pastores, minha gratidão por estar aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Que bênção poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Eu vou ler no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1, de versos de 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Mas antes de ler esse texto, me permita, mesmo vocês em pé como estão, fazer algumas afirmações. Primeiro, é considerado o Evangelho de João a obra mais importante da literatura mundial. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando este evangelho foi escrito, Mateus, Marcos e Lucas já circulavam pela igreja há mais de 20 anos. Ele escreveu este evangelho quando os demais apóstolos, todos já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. Ele escreveu este evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a fé judaica. Os gregos, por causa do dualismo, para eles a matéria era má e o espírito era bom, negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Para eles, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se Jesus tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser Deus, porque se ele tinha um corpo que era mau, ele não podia ser essencialmente bom. Daí começa a se negar a divindade de Cristo no final do 1º século. E João escreve este evangelho para provar uma tese, que Jesus Cristo é Deus, sem deixar de ser homem. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. E aqui neste texto, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ele o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Assentem-se, por favor. Meus irmãos, quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de começo, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Então ele precede ao princípio, ele precede ao começo, ele precede a criação, logo ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus.
João já abre o Evangelho provando a sua tese. Esse é um conceito para nós complexo de entender eternidade. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não de eternidade. Se eu falar para você, por exemplo, se nós tirarmos um dia de 1 milhão de anos, nós não temos mais 1 milhão de anos, correto? Certo, claro. Mas eu pergunto a você, e se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se nós tirarmos 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, nós não entendemos tão bem o que é eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o Verbo é eterno. E ele prossegue e diz: o Verbo estava com Deus. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: e o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Aí eu tenho que concordar com um pensador cristão chamado C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só pode ter 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então seria um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Logo o Verbo é eterno, logo o Verbo é pessoal, logo o Verbo é divino. Então João prossegue e diz assim: ele estava no princípio com Deus. A pergunta é: que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, isso é espantoso, extraordinário, sublime. Porque este versículo põe por terra 4 teorias muito conhecidas e até muito bem acolhidas por tanta gente nos dias de hoje. Por exemplo, esse versículo derrota a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Ele chamou à existência as coisas que não existiam, e sem matéria pré-existente, ele criou todo o universo. Segundo, este mundo não existe por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência por moto próprio, por iniciativa própria. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em terceiro lugar, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está amparada na verdade. Sabem por quê, meus irmãos? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Pensem comigo. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço 1 bilhão de letras e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produzisse um universo com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil acreditar que as
muitas letras cairiam como uma enciclopédia. Então posso lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo nisso. Nós vivemos no planeta Terra. Por que estamos aqui? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi o acaso que nos deixou aqui? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos, por exemplo, mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Ora, isso não é produto do acaso. Isso não é fruto de uma explosão. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor que nos colocou aqui. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Mas quem deixou a Lua na sua órbita? Foi uma explosão casual? Foi o acaso? Não, não, não. Quem deixou a Lua na sua órbita foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo reprova a ideia tão conhecida hoje da evolução, de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Nessa obra tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Não tem evidências, não tem fatos, não tem provas. A verdade incontestável é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A verdade incontestável é que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A grande questão nesta noite, irmãos, eu estava observando os nossos cânticos, todos eles remetendo para Jesus, falando da grandeza de Jesus, da majestade de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus. A coisa mais importante para uma igreja é conhecer quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Quando o profeta Isaías estava refletindo sobre a majestade de Deus, e notem vocês, que ele está falando do Messias, é um texto messiânico. Ele diz que o nosso glorioso Redentor é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Você já pensou no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo? Dê uma puladinha aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede todas as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para todas as poderosas nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais ilustrado que ele seja, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho deste universo que o seu glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. Nenhum homem tem exatamente a precisão de qual o tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto e em estudo. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso?
Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E numa 1 centímetro desse universo, onde o nosso glorioso Redentor não pode ser, isso aqui é meu, eu estou aqui, eu criei isso aqui, e sou o dono disso aqui, este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam, pasmem vocês, é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, tenha paciência de botar esse punhado de areia numa tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Agora em janeiro, estava de férias, lá em Guarapari, no Espírito Santo, e fui fazer essa experiência. Enchi a minha mão de areia e comecei a contar. 1, 2, 50, 100, 200, 300, 500. Eu parei, porque não tinha contado ainda a ponta do dedo. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. O nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza estrondosa do macro-universo. Do século XX para cá, nós já estamos pasmos com a grandeza do micro-universo. Por exemplo, se você for no seu quintal hoje, quando voltar para casa, ou na varanda do seu apartamento, pegar uma folha tenra, delgada, aquela folha é tão complexa quanto a cidade de São Paulo. Se você for na geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que dá para dar diversas voltas no sistema planetário, e mais tarde o Dr. Loy vai afirmar, códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós chegamos no versículo 4, João quase nos tira o fôlego de novo, porque diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo que existe, irmãos, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres, aquáticos, o universo, enfim, só existe porque recebeu vida dele. Ele é a vida, ele é o doador da vida. Mas alguém pergunta: então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado.
Ele é o Criador. Alguém pergunta, mas então quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável que Ele existe, porque a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Louvado seja o seu nome. Bom, quando chega no verso 5, há uma afirmação gloriosa, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Ninguém é páreo para Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus. As trevas é um termo bíblico para representar tudo aquilo que é mal, vil, corrupto, sujo, maligno, perverso. É por isso que o diabo é o príncipe das trevas, é por isso que o reino do diabo é o reino das trevas. Mas Jesus é a luz. E você e nem eu jamais vimos em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Quando Jesus chega, chega o perdão, chega a libertação, chega a cura, chega a salvação, chega a restauração, chega a glória de Deus, porque Ele é luz, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Bom, eu disse para vocês lá no começo, que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no versículo 5, João provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, Ele é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o preservador e Ele é o doador da vida. Agora, se Jesus é isso mesmo, e Ele é, então eu tenho que dizer uma coisa a você nesta noite. Você hoje não pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Vou propor para você um paradoxo. E o paradoxo é este: você é um escravo da sua liberdade. Hoje você tem necessariamente que tomar uma decisão em relação a Jesus. Então vou ilustrar para clarear o paradoxo. Você, como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você precisa tomar uma decisão. Ou você salta da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, desacredita que o abismo existe, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você esteja entrando pela primeira vez num templo evangélico, talvez você está aqui hoje cogitando aí no seu coração: bom, estou aqui, gostei tanto dos louvores, até estou acompanhando o raciocínio da pregação, mas eu não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, e eu, na verdade, eu estou indeciso. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Com respeito a Jesus, porém, isso é impossível. Porque foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalhe. Então é por isso que a partir de agora, do versículo 6, João vai elencar 3 decisões com respeito a Jesus. Vejamos, a primeira delas, dos versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Está escrito: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina todo homem. E a Bíblia diz que as multidões das vizinhanças do Jordão, da província da Judéia,
de toda Jerusalém fluíram para o deserto para ouvir João Batista. O texto não diz multidão, mas multidões. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os soldados, lá estavam os publicanos, lá estava a grande, vastíssima multidão. Quando de repente, ao ouvir João Batista pregar batismo de arrependimento para a remissão de pecados, toda essa multidão começa a cogitar. E a cogitação era esta: esse João Batista não é precursor do Messias nada, ele é o próprio Messias. Diz Lucas que todos, sem exceção, destas multidões pensaram a mesma coisa. Então, essa cogitação das multidões transforma-se numa pergunta sedutora, perigosa, com aquela voz macia, aveludada, do sibilo da serpente, que beija os ouvidos de João Batista com a pergunta tentadora, e a pergunta era esta: ô João, porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a ameaça aí, olha a tentação aí, olha a tendência de botar um homem no pedestal aí. João, entretanto, não engoliu essa isca venenosa, ele foi categórico: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A decisão de João Batista é de dar toda a glória àquele que merece a glória, o Rei da glória, o nosso glorioso Redentor. Mas há uma segunda decisão no texto, irmãos. Confira comigo os versos 10 e 11, por favor. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Chama a sua atenção para um ponto curioso aqui no texto, versículo 10. Quantas vezes, eu vou perguntar para vocês, podem me responder, quantas vezes a palavra mundo aparece no versículo 10? Dê uma olhadinha. Quantas vezes? 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas num único versículo, a mesma palavra sendo repetida 3 vezes. Cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, ao ler sua Bíblia, preste bem atenção. Porque dependendo do contexto, uma mesma palavra pode ter outro significado. Por isso a clareza vem no verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? O povo de Israel, o povo da aliança. Mas por que Israel não recebeu Jesus? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela Arca da Aliança. Ele é representado pela coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia e a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Ele é representado pelo maná que caía do céu. Ele é representado pela água que brotava da rocha.
ele é representado pelas festas de Israel, ele é representado pelos sacrifícios feitos no templo, ele é representado pelo sábado, tudo era sombra dele, ele é a realidade. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, o verbo veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Eu tenho levado caravanas a Israel nos últimos anos, todo ano. E eu confesso a vocês que o que mais aperta o coração é você chegar mormente lá no Muro das Lamentações, onde tem crianças, adolescentes, jovens, velhos, lendo fervorosamente a Torá. E orando fervorosamente no Muro das Lamentações, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos na figura de Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como é triste alguém tendo tanta informação, tantas evidências, ainda fecha a porta da graça pela mão da incredulidade. Mas, agora nós vamos ver a terceira decisão. Confira comigo os versos 12 e 13. Está escrito o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ao ler sua Bíblia, por favor, preste atenção naquilo que em português nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia. Ele está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos daqui, todos dali, todos dalém, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica claro, portanto, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural, é a coisa mais revolucionária que pode acontecer. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Ser filho de Deus significa nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, significa ser nova criatura, significa que tudo se fez novo, e agora você pertence à família de Deus. Como é que esse processo se dá? João não quer que ninguém saia daqui nesta noite confuso sobre isso, então ele esclarece muito bem no versículo 13, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Há um ditado muito comum no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para entrar no céu, tem que nascer de novo. Tem que nascer de cima. Tem que nascer do Espírito. Às vezes eu pergunto assim, pelas minhas andanças por aí: e aí, você é filho de Deus? Mas é claro, pastor. Meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige um círculo de oração na igreja. Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa muito boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração é uma coisa extraordinária. Mas ninguém é filho de Deus porque é filho do pastor, nem porque tem uma mãe de oração. Ninguém é filho de Deus porque pertence à igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista, ou uma comunidade evangélica qualquer.
Ser filho de Deus é uma experiência única, singular, que ninguém pode tomar no seu lugar. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos. Ser filho de Deus não é hereditário. Segundo, os quais não nasceram da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência, tem poder, tem autoridade de se autoproclamar filho de Deus. A salvação não está na sua mão, a salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. Então, me permita ilustrar. A gente mora aqui em São Paulo, uma região metropolitana tão intensa, com trânsito tão complicado, todo mundo vive dentro dessa conjuntura. Aí chega um feriado, imagine que você vai sair com a sua família para uma montanha, num lugar bonito, bucólico, e aí você chega lá, aquelas árvores frondosas, com a cabeleira esvoaçando pelo vento, aquela grama verde farfalhante, aquele regato de águas tranquilas, que vão rasgando as entranhas dos jardins floridos, as flores mimosas, com as pétalas aveludadas, exalando um inebriante perfume, o passaredo a cantar, as borboletas esvoaçando no ar, distribuindo cores as mais variadas, aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e de repente você diz, que coisa maravilhosa. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Só Deus pode fazer de você seu filho. Sabe qual é a exigência única que Ele requer? A todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você nesta noite receber a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, hoje, agora, aqui, você é feito filho de Deus. Terceiro, está escrito, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, como é que termina? Nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, nenhuma igreja, nenhum concílio, tem poder de dizer para você, seja filho de Deus. Não, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem os apóstolos, nem os profetas, nem os patriarcas, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o papa, nem o pastor, nem o evangelista, nem o bispo, nem uma igreja, nem um concílio tem este poder. Só Deus tem este poder, só Deus tem salvação, só Deus dá salvação, só Deus oferece salvação, e Ele oferece salvação para todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador pessoal. Amados, agora João vai nos levar para a conclusão. Para o versículo 14, o que está escrito aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No ano 325 da era cristã, aconteceu o primeiro concílio geral da igreja na cidade de Niceia, convocada por Constantino, porque um presbítero de Alexandria, chamado Ário, estava espalhando uma heresia, dizendo que Jesus não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E naquela ocasião, um homem de Deus chamado Atanásio entra nessa conferência, entra nesta grande empreitada conciliar e derrota as teses heréticas de Ário e finca uma estaca da ortodoxia, revelando que, de fato, à luz das Escrituras, Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E esse homem escreveu um livro sobre encarnação, está em português, disponível para você e para mim. E ele vai dizer nesse livro dele, Atanásio, que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. Pergunta, que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, pessoal, divino, criador, o verbo que é o doador da vida, o verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo.
Diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6, que este verbo, que nem os céus dos céus pode contê-lo, esvaziou-se a si mesmo. Mas não foi esvaziado, ele esvaziou-se a si mesmo. Até quando? Foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Aquele bebê era, de fato, o Criador do universo, maior do que tudo quanto Ele criou. Mas Ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para estar entre nós. Ele habitou entre nós. Ele pisou o nosso chão, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele está sentado no trono, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas preste atenção, Ele não habitou entre nós cheio de justiça e juízo, Ele nos fulminaria. Meus irmãos, a Bíblia tira qualquer ponta de vaidade do coração quando diz assim, que as nossas justiças aos olhos de Deus, e as nossas justiças são o melhor de nós, aos olhos de Deus, que é santo, 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 não passam de trapos de imundícia. Me perdoe de falar sobre isso, de trazer à tona o que é isso, mas sabe o que significa trapo de imundícia na Bíblia? É o absorvente feminino, que a mulher usa, enrola num plástico e joga na lata de lixo. Isso é o melhor que nós somos. E o pior então, seria o quê? Então baixa a bola, baixa a bola. Para de ficar com o nariz empinado. É por isso que Ele se manifestou cheio de graça. Aleluia, cheio de graça. Ele nos pegou sujos, contaminados, arruinados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos lavou, e Ele nos perdoou, e Ele nos transformou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, e Ele nos fez membros da família de Deus. E João fecha dizendo assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, glória é muito mais do que um atributo de Deus. Glória é um termo teológico que significa todos os atributos de Deus reunidos no seu esplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra ele apontava para algum atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para falar deste ou daquele atributo de Deus, Ele veio para apresentar Deus, sabe por quê? Porque Ele era exata expressão do ser de Deus, Ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso Ele pôde dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Pois bem, antes de eu encerrar, eu preciso de falar mais duas coisas muito importantes. A primeira delas é que João, ao prosseguir no restante do Evangelho, ele só está na introdução, ele vai seguir a mesma toada. Porque na introdução ele provou a tese dele que Jesus Cristo é Deus, de duas maneiras. Ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus, e Ele é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. O que Ele vai fazer no restante do Evangelho? Seguir a mesma toada. Ele vai provar que Jesus Cristo é Deus, primeiro, porque Ele faz as mesmas obras de Deus. O último versículo deste Evangelho está escrito numa linguagem hiperbólica. Se tudo que Jesus Cristo fez fosse registrado, não caberia no mundo os livros. O que João vai fazer então? João vai selecionar 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição, provando uma coisa, se Ele faz as obras de Deus, logo Ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, Ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, Ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, Ele cura o paralítico do tanque de Betesda.
Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai pegar uma declaração de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus, revelado a Moisés no Sinai, o Deus Javé, ou o Deus Iavé. Se você ler numa versão Javé, se você ler numa outra versão Iavé, não fique preocupado. A letra J e a letra I no hebraico é a mesma grafia, é a mesma letra. De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová, na verdade, é a formação de dois nomes. Quando você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E João vai levantar o quê? 7 declarações de Jesus, eu sou, para provar que ele tem os mesmos atributos de Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas a segunda coisa que eu quero afirmar, e aqui termino, para mim é um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Preste atenção que Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Notem mais, Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Então, para explicar, me permita 2 perguntas. Você, meu filho, de camisa xadrez, qual é o seu nome? Evandro. Me permita 2 perguntas, Evandro, sem constrangimento. Primeira delas, o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é a luz do mundo, e Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, porque Ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Segunda pergunta, Evandro, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como é que a lua brilha? Ela reflete o sol. A lua não tem luz própria, ela só brilha na medida em que reflete a luz do sol. Então vamos concluir. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Jesus, o sol da justiça. Ele, Jesus, é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Sabe qual é o seu papel? Qual é o meu papel? É sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelas indústrias, pelo comércio,
levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor, o nosso glorioso Redentor. Aleluia. Amém. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.